Beleza. Bem, então, bom dia para todo mundo. Hoje eu vou moderar essa mesa. Vou bem rapidamente me apresentar. Eu sou Priscila, eu sou coordenadora de avaliação de políticas públicas na área de instrumentos financeiros do Climate Policy Initiative, que é o CPI PUC-Rio. E hoje o CPI tem o prazer de participar da Semana G-Local de Avaliação 2021, com esse evento, que é qual é os desafios das políticas climáticas no Brasil. A nossa participação no evento vai incluir 4 mesas que vão apresentar os pontos mais relevantes das nossas principais agendas. Hoje a gente vai falar de políticas de combate ao desmatamento, hoje nessa parte da manhã. E também, além dessa apresentação, vai ter debate entre especialistas do setor público, privado e do terceiro setor. O CPI é uma organização que tem experiência em análise de políticas públicas e finanças, e a nossa principal missão é contribuir para que governos, empresas, instituições financeiras possam impulsionar o crescimento econômico, ao mesmo tempo que a gente enfrenta as questões relacionadas a mudanças do clima. A nossa visão é de uma economia global que seja sustentável, resiliente e inclusiva. Em relação a essa mesa, né, que é a efetividade das políticas de combate ao desmatamento, ela vai trazer um resumo do que a gente já sabe sobre a efetividade dessas políticas a partir de avaliações de impacto. A gente tem hoje a Clarissa Gandur, que é coordenadora de avaliação de política pública em conservação do CPI, o Cláudio Almeida, que é coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia e demais biomas do INPE, o Francisco Oliveira, que é ex-diretor de política de combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, o Gabriel Lui, que é coordenador do portfólio de uso da terra do Instituto Clima e Sociedade, ICS, também ex-coordenador geral de políticas de combate ao desmatamento do Ministério do Meio Ambiente e ex-diretor do ICMBio. Então, como é que a gente vai organizar essa mesa? Primeiro, a Clarissa vai fazer uma apresentação de 20 minutos. Depois da fala da Clarissa, vão ser feitas perguntas, eu vou colocar perguntas para orientar o debate entre os outros 3 painelistas, e nos 30 minutos finais, a gente vai abrir para perguntas do público. Eu queria pedir, por favor, para todos os que estão assistindo e quiserem colocar perguntas, que usem o Q&A. Deve ter um botãozinho disponível aí no Zoom para vocês colocarem as suas perguntas, tá? Essas perguntas eu vou compilar e vou repassar aos panelistas nos 30 minutos finais. Mas vocês já podem começar a fazer as perguntas desde agora, tá? Eu vou compilando ao longo das apresentações e aí nos 30 minutos finais a gente vai colocar essas perguntas para os panelistas. Eu queria pedir, por favor, para indicar na pergunta se ela deve ser direcionada a um panelista específico ou se ela é para toda a mesa e quem enfim, quiser, responde aquela determinada pergunta. Então, se a pergunta é direcionada, se é para todos. Dito isso, eu passo a palavra para a Clarissa para ela fazer a sua apresentação. Tá ótimo, muito obrigada, Priscila. Bom dia, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando, em especial obrigada aos panelistas, que certamente enriquecerão muitíssimo a nossa conversa aqui hoje. Eu sou Clarissa Gandur, eu coordeno a área de avaliação de política pública em conservação do CPI, e nos próximos 20 minutos eu vou apresentar para vocês um panorama do que a literatura acadêmica tem a nos dizer sobre a avaliação de impacto e de efetividade das políticas de combate ao desmatamento, focando aqui no caso da Amazônia brasileira. Antes da gente entrar nessa questão da evidência propriamente dita, eu acho sempre útil lembrar que quando a gente fala de combate ao desmatamento na Amazônia, a gente, na verdade, está se referindo a uma ação que ela tem uma repercussão em 3 esferas principais. Localmente, claro, ao proteger a floresta, nós contribuímos com a conservação daqueles ecossistemas que são fundamentais para garantir os meios de vida da população local, de povos tradicionais, que dependem diretamente daquela floresta. Mas, além disso, a proteção da vegetação nativa na Amazônia, ela também cumpre um papel fundamental em escala nacional. Aquela floresta que está em pé na Amazônia, ela provê serviços ecossistêmicos que atendem a todo o país. Então, por exemplo,
Ao proteger a nossa vegetação nativa, nós ajudamos a garantir os fatores biofísicos e a estabilidade de ciclos hídricos que são fundamentais para a produção agropecuária em várias áreas, várias regiões do país. Além disso, a proteção da vegetação nativa no Brasil é uma fonte central de soft power para o Brasil hoje. Então, num contexto em que consumidores finais, empresas, investidores estão cada vez mais valorizando a produção ambientalmente responsável, para o Brasil poder usar todo o seu potencial de ser um protagonista em conservação ambiental no mundo, na verdade, isso pode se traduzir em uma vantagem competitiva para o país se posicionar tanto em mercados globais de commodities quanto em fóruns multilaterais. E também tem um terceiro aspecto aqui, que no caso do desmatamento na Amazônia, que é em grande parte uma atividade ilegal, o combate ao desmatamento ele cumpre um papel institucional de combater a ilegalidade e a corrupção no país. E, por fim, além dessas repercussões locais e nacionais, ao proteger a Amazônia, o país também contribui para um esforço amplo, para um esforço global de atuar e mitigar os efeitos adversos das mudanças climáticas. Então, daqui para frente, a gente sempre vai falar de combater o desmatamento na Amazônia, mas lembrando que isso é uma ação que, na verdade, tem esses efeitos e essas repercussões nessas três esferas. Então, posto isso, vamos agora falar daquilo que realmente é o nosso foco aqui. As políticas públicas de combate ao desmatamento funcionam para proteger a floresta? Então, aqui vocês estão vendo a taxa de desmatamento na Amazônia a partir do ano 2000. Tá? Aqui, no início da década, o Brasil era o país que mais desmatava a floresta tropical, tanto em termos absolutos, que ele tem muita floresta, mas também em termos relativos, ou seja, em relação a quanto ele tinha de floresta no início da década. Tá? Essa taxa de desmatamento teve um pico em 2004, atingindo quase 27 mil quilômetros quadrados de área desmatada por ano. Aqui, em 2004, o Brasil introduziu o chamado PPCDAM, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. O PPCDAM ele foi um plano de ação que introduziu uma série de medidas estratégicas para combater o desmatamento e que, essencialmente, mudou a forma como o Brasil lidava com o desmatamento na Amazônia. O PPCDAM ele foi muito inovador, tanto em termos de conteúdo, porque ele introduziu novos instrumentos de política pública, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, mas ele também foi muito inovador na sua forma, porque foi a primeira vez que o Brasil enquadrou o combate ao desmatamento como um esforço interministerial, e não apenas uma coisa que estava dentro do âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Na década que se seguiu à introdução do PPCDAM, a taxa de desmatamento caiu em mais de 80%. Claro que apenas olhando nesse gráfico, apesar de parecer óbvio que as políticas públicas do PPCDAM contribuíram para essa queda, nós não podemos afirmar isso apenas a partir desse gráfico. Outras coisas poderiam estar acontecendo aqui e, de fato, poderiam ter contribuído para essa queda no desmatamento. No entanto, a literatura acadêmica, ela justamente avalia a contribuição específica dessas políticas. E essa literatura mostra que, apesar de principalmente a queda no preço das commodities agropecuárias ter, em parte, contribuído para essa queda acentuada no desmatamento, as políticas públicas adotadas no âmbito do PPCDAM foram fundamentais para reduzir a taxa de perda florestal na Amazônia. O que a gente vai fazer aqui nos próximos minutos é focar em 4 principais conjuntos de políticas públicas, porque esses estudos iniciais, eles olham para o PPCDAM como um pacotão de políticas, mas a gente quer também entender como cada um dos esforços, cada um dos conjuntos de política pública contribuíram especificamente para essa queda. Nós vamos aqui focar em 4 instrumentos: o fortalecimento do monitoramento da fiscalização, a criação dos municípios prioritários, o condicionamento do crédito rural e a expansão estratégica de proteção territorial na Amazônia. E aqui, o grosso desses resultados foca nesses primeiros 10 anos do PPCDAM, né, que foi o período que concentrou essa queda do desmatamento. Então, nós vamos começar aqui com a questão do monitoramento da fiscalização. Por que a gente fala sobre monitoramento e fiscalização na Amazônia?
Porque o grosso do desmatamento que aconteceu ao longo das últimas 2 décadas e que ainda acontece na Amazônia é uma atividade ilegal. Ou porque ele está acontecendo associado a uma ocupação irregular de terras, por exemplo, públicas, como grilagem, né? Ou porque ele ocorre e não está em conformidade com a regulamentação específica para a supressão de vegetação em determinadas regiões. Se a gente está falando de uma atividade ilegal, é natural a gente esperar que a presença da fiscalização, ou seja, de uma força policial, tenha um efeito nessa atividade. Agora, eu não vou entrar em detalhes metodológicos, mas só para a gente destacar o papel que a avaliação empírica pode desempenhar na política pública, eu vou falar aqui 2 minutinhos sobre alguns dos desafios para estabelecer esse impacto, né? A gente espera, é quase que intuitivo, que a presença policial tenha um efeito numa atividade criminosa. Tá? Então, a gente espera que a fiscalização ambiental tenha um impacto no desmatamento, certo? No entanto, a própria ocorrência do desmatamento determina a presença da fiscalização. Afinal de contas, não faz sentido mandar um fiscal do IBAMA para uma região onde não há atividade de desmatamento, onde não há nenhum risco iminente de desmatamento, porque o impacto desse fiscal não vai ser relevante, né? O desafio que nós temos aqui para avaliar essa relação e isolar uma via aqui de mão única, essencialmente, é que a gente não consegue, apenas olhando para os dados de fiscalização e desmatamento, separar esse efeito. Então, nós aqui precisamos usar um recurso estatístico, que nesse caso se chama uma variável instrumental, um instrumento. O instrumento é uma coisa que afeta a presença da polícia e que você consegue garantir que você está controlando ou isolando os outros caminhos que ele poderia afetar o seu resultado aqui de interesse de crime, no caso do desmatamento. Tá? Se você consegue esse instrumento estatístico, você tem recursos empíricos para isolar esse efeito. Tá? Aqui, os trabalhos que eu vou apresentar, eles não usam todos esse recurso estatístico. Na verdade, o recurso específico, o método específico varia conforme o contexto empírico em particular e a factibilidade de usar cada coisa, mas cada um dos trabalhos que eu apresento, eles usam algum recurso estatístico que permite isolar um efeito causal. Isso é fundamental para trazer uma evidência rigorosa e robusta sobre impacto de política pública, certo? Então, agora voltando para a questão específica do monitoramento e da fiscalização, qual foi uma das grandes inovações do PPCDAM? O lançamento do sistema DETER. O DETER ele foi absolutamente pioneiro ao introduzir no Brasil o monitoramento via satélite em tempo quase real. O DETER funciona, ele usa imagens, ele usa fotos de satélite que são tiradas para a Amazônia inteira, ele compara imagens para uma mesma área mais antigas com imagens mais recentes. Ele detecta uma mudança na cobertura florestal nessas áreas e, quando essa mudança é detectada, ele emite o chamado alerta de desmatamento e degradação. Então, cada um desses pontinhos que aparecem aqui, que na verdade são áreas, estão associados à detecção no sistema de uma área de possível perda florestal, certo? Esse sistema ele foi introduzido e é mantido até hoje, foi aprimorado ao longo do tempo pelo INPE. Agora, o que acontece? Qual é uma característica do sistema? Porque ele é um sistema baseado em imagens ópticas, ou seja, fotos de satélite, ele não consegue detectar mudanças de cobertura florestal debaixo de nuvens. Tá? Isso, na verdade, qualquer sistema que usa imagens ópticas, que usa fotos, a nuvem ela aparece como uma obstrução visual mesmo nessa imagem. Isso não quer dizer que o desmatamento não esteja ocorrendo debaixo dessas nuvens, apenas que o sistema não consegue enxergar isso até aquela nuvem dissipar, e aí ele pode emitir um alerta. Então, aqui, a gente vê uma correlação visual entre a ausência de nuvens e a ocorrência desses alertas. E, no nosso caso, a gente explorou essa característica do sistema justamente para ter aquele instrumento estatístico. Então, nós mostramos que nós podemos usar a presença de nuvens na Amazônia como uma variável que vai afetar a probabilidade da fiscalização chegar rapidamente em campo. Nós conseguimos controlar isolar outros caminhos que as nuvens poderiam estar relacionadas ao desmatamento e, assim, isolar esse efeito causal do monitoramento da fiscalização no nosso resultado de interesse, que é o desmatamento.
E é, então, a partir desse contexto empírico que nós podemos afirmar com bastante convicção que monitoramento e fiscalização são, sim, efetivos para combater o desmatamento na Amazônia. Por que a gente está recuperando um efeito causal? Nós podemos fazer um exercício que nós chamamos de contrafactual, uma simulação. Nós criamos um cenário hipotético onde tudo foi absolutamente igual ao que de fato aconteceu, exceto uma mudança que nós fazemos nesse sistema. E a mudança que nós fazemos aqui nós falamos, bom, não teve monitoramento e fiscalização na Amazônia entre 2007 e 2016. Desliga o DETER, fecha o IBAMA. Ninguém vai a campo. Tá? Não existe fiscalização. E o que nós estimamos nesse caso é que, na ausência do monitoramento e fiscalização, o desmatamento na Amazônia teria sido mais de 5 vezes maior do que foi de fato observado nesse período. Isso equivale a dizer que esse conjunto de esforços de monitoramento e fiscalização ajudou a evitar o corte de 27 mil quilômetros quadrados de floresta por ano, o que equivale a evitar a emissão de 1 bilhão de toneladas de carbono por ano. E isso é uma conversão de emissões até bastante conservadora. Ou seja, monitoramento e fiscalização não são apenas efetivos para combater o desmatamento na Amazônia, são muito efetivos. Agora, pode ser que isso tenha acontecido a um custo, né? E é sempre importante para a gente pensar no desenho da política pública, na avaliação da política pública, qual é o custo-benefício dessa política. Então, a literatura ela aborda isso por duas óticas. Por um lado, existem testes que olham, bom, será que esse combate ao desmatamento ocorreu em detrimento da produção agropecuária na Amazônia? E a evidência indica que isso não aconteceu, né? Ou seja, é possível reduzir o desmatamento sem afetar negativamente a produção agropecuária, o que reforça, né, um conhecimento hoje já bastante consolidado, que não existe tanta tensão entre esses dois objetivos, conservação ambiental e produção agropecuária. É possível conciliar isso, e o desmatamento que ocorre na Amazônia tipicamente não é um desmatamento produtivo. Por um outro lado, pode ser que essa política tenha sido financeiramente custosa. Então, exercícios que comparam o benefício de proteger a floresta com o custo financeiro de proteger a floresta também encontram que a política valeu a pena. Ela é custo-efetiva. Ou seja, monitoramento e fiscalização funcionam para combater o desmatamento na Amazônia, não tem um efeito negativo na produção agropecuária local e ainda é custo-efetiva. Somado a isso, uma literatura mais recente também explora alguns efeitos indiretos desse monitoramento e fiscalização. Então, aqui é o que a gente chama de uma externalidade da política pública. Tá? O monitoramento e a fiscalização aqui que nós estamos avaliando, ele era voltado para combater o desmatamento de uma floresta primária, uma floresta que nunca foi desmatada. E alguns resultados recentes, eles apontam que esse monitoramento e fiscalização, esses esforços contribuíram para promover a expansão e a manutenção da regeneração, da chamada floresta secundária na Amazônia. Então, a gente tem aqui um conjunto de evidências que nos informam sobre a efetividade e os impactos e custos ligados a esse conjunto de instrumentos de política pública. Um segundo conjunto de políticas que foi adotado no âmbito do PPCDAN foi a criação dos municípios prioritários. Isso foi uma política também inovadora que passou a anualmente identificar e listar os municípios que tinham um histórico recente de desmatamento muito alto. Esses municípios, eles entravam numa lista do Ministério do Meio Ambiente e estavam sujeitos à ação diferencial por parte do combate ao desmatamento. A literatura aponta que essa política ela também foi efetiva para reduzir o desmatamento dentro desses municípios. Então, são os municípios que estão apontados aqui nesse mapinha em vermelho, os amarelinhos são os primeiros que foram inseridos nessa lista em 2008. Tá? Então, a literatura mostra que, ao tornar um município prioritário, esse município reduziu, houve uma redução do desmatamento nesses municípios. Existe ainda uma discussão na literatura, ainda não está muito consolidado, quais são os mecanismos por trás disso. Alguns resultados apontam para a relevância, novamente, do monitoramento e da fiscalização, porque esses municípios, eles essencialmente foram colocados debaixo de uma lupa, por parte da fiscalização.
Por outro lado, alguns resultados apontam para um papel aí de uma questão de um risco reputacional, por exemplo, dos prefeitos nesses municípios. Então, ainda existe um debate sobre isso. Novamente, a literatura explora se essa redução do desmatamento, se ela teve um custo produtivo, e ela mostra que não houve um impacto nem sobre o crédito rural, nem sobre a produção agropecuária nos municípios prioritários. E, novamente, existe também um fator aqui interessante de externalidade dessa política, que municípios vizinhos aos prioritários, mas que não estavam incluídos na lista dos municípios prioritários, também viram uma redução em desmatamento. Então, mais um conjunto de esforços de política pública que se mostraram efetivos para cumprir esse objetivo de reduzir o desmatamento. O terceiro conjunto de políticas que a gente vai ver hoje é a questão da Resolução 3545 do Banco Central. Um outro elemento bastante inovador por parte do PPCDAM, que condicionou a concessão do crédito rural a requisitos ambientais e de direitos de propriedade. Essa regra se aplicava a todos os agentes de crédito para investimentos dentro do bioma Amazônia, e ela já previa algumas exceções para pequenos produtores. Então, para tomar crédito e usá-lo dentro do bioma, eu teria que comprovar minha regularidade ambiental e de titulação de terra. Tá? A evidência aponta que essa política ela foi também efetiva. Ela levou a uma redução, de fato, na concessão de crédito, tá? E essa redução na concessão de crédito esteve associada a uma redução no desmatamento dentro do bioma. É interessante destacar que a evidência ela mostra que esse efeito se deu principalmente através de contratos médios e grandes de crédito, o que faz sentido, considerando que os pequenos produtores, na verdade, contavam com regras muito mais flexíveis. E também esse efeito ele ocorre em municípios onde a pecuária era a principal atividade econômica. Então, o que isso nos diz? Além de apontar para uma medida que pode ser efetiva para combater o desmatamento, esses resultados eles têm implicações importantes para o desenho de política pública, porque não é óbvio, a priori, se uma restrição de crédito vai necessariamente causar uma queda no desmatamento. Isso depende de como o crédito é usado. Se o tomador de crédito usa esse recurso para aumentar a sua produtividade, no momento em que ele deixa de ter o recurso, pode ser que ele busque expandir sua produção avançando sobre a floresta. Por outro lado, se o recurso é usado para desmatar, essencialmente, na medida em que ele está mais restrito, a gente veria uma queda no desmatamento. Então, o que o resultado nos fala, além da efetividade da política, é que eles nos ensinam um pouco sobre esse ambiente financeiro na Amazônia brasileira, onde o crédito rural vinha sendo usado para avançar o desmatamento. E, além disso, como nós vemos que o efeito em municípios predominantemente agrícolas versus pecuaristas é diferente, isso também nos diz que tem uma heterogeneidade regional importante e reforça a importância de termos políticas que são moldadas e adequadas às realidades específicas daquelas áreas, daquelas regiões na Amazônia. Por fim, o quarto e último conjunto de políticas que nós vamos ver hoje é a questão do território protegido. A proteção territorial, então aqui a criação de unidades de conservação e o reconhecimento de terras indígenas, ela é uma política de conservação bastante antiga, não só no Brasil, como no mundo. Tá? Agora, ela traz um desafio de avaliação empírica enorme, que é que muitas vezes, além dessas áreas não serem aleatoriamente alocadas, a evidência mostra hoje em dia que essas áreas estão cada vez mais em áreas remotas, em regiões remotas, ou seja, longe de um real risco de desmatamento. Por isso, em parte por isso, quando a gente olha para a literatura de avaliação, os resultados são bastante mistos. Né? Muitas vezes não encontram o efeito é nulo, o efeito não é muito forte da proteção territorial. Não que ela não funcione, mas porque se uma área protegida foi alocada numa região que não está sob uma ameaça iminente de desmatamento, a gente não vai ver um efeito dessa proteção territorial. Agora, o Brasil ele já adotava a proteção territorial há muito tempo, mas no PPCD ele trouxe um elemento novo. Essa expansão da proteção territorial, ela ganhou um componente estratégico. Além de ser baseada em
fatores ecológicos e biológicos, né, e socioambientais, ela também passou a ser usada como uma barreira para o avanço do desmatamento. Então, nesse mapinha aqui, eu destaco com as cores mais fortes, tá? Essa mancha vermelha é o acumulado de desmatamento até 2004, quando o PPCDAN foi lançado. Tá? Nós vemos aqui que essa é a região chamada Arco do Desmatamento, que concentrava a atividade, o avanço do desmatamento sobre a floresta. Eu vou limpar aqui o desmatamento só para ficar mais claro a proteção territorial. Então, aqui eu tenho diferentes tipos de unidade de conservação e terras indígenas. E na primeira década do PPCDAN, houve uma expansão expressiva da proteção territorial e um uso dessa proteção para basicamente selar ou fechar aqui esse avanço. Então, eu vou ficar... Opa, perdão. Desculpe. Vamos lá. Aqui eu só quero ficar chaveando entre 2004 e 2014 para vocês verem aqui como isso funcionou. Então, nós aproveitamos essa alocação estratégica do desmatamento, da proteção territorial aqui, para testar o impacto, a efetividade dessa proteção em uma área que estava, de fato, sob um risco iminente de desmatamento. E o que nós encontramos é que a proteção territorial ela é efetiva para conter o desmatamento. Então, áreas que estão protegidas, de fato, são menos desmatadas do que áreas não protegidas, mas ela serve como um escudo. É como se o desmatamento batesse naquela área e vazasse para um outro lugar. Então, ela confere proteção local, mas nós não vimos um efeito tão expressivo no nível de desmatamento geral da Amazônia. De novo, isso é relevante para o desenho de política pública, porque ele destaca não que a proteção territorial não deva ser usada, ela funciona, mas ela precisa ser pensada em conjunto com outros esforços complementares que vão atuar, e sim, em ajudar a reduzir o nível absoluto de desmatamento. Então, aqui, só para fechar com algumas rápidas considerações finais e já encaminhar para o debate, nós temos aqui que o Brasil ele tem uma ampla experiência, já bastante robusta com o combate ao desmatamento, tanto do ponto de vista de política pública, né, vários instrumentos inovadores e consolidados, mas também do ponto de vista, a gente já tem muita evidência sobre o que funciona para combater o desmatamento. Claro, existem ainda muitos desafios atualmente, né? E aqui eu vou pincelar esses desafios só para a gente já discutir isso agora na parte do debate. Por um lado, o Brasil ele precisa manter, porque a gente já sabe que funciona, ele precisa consolidar seus esforços de combate ao desmatamento. Então, explorar questões, heterogeneidade, o perfil do desmatamento, como ele responde aos esforços que já foram implementados, né? E existem também alguns instrumentos de política pública que ainda não tiveram uma avaliação robusta ou rigorosa por parte de avaliação, né? E, por fim, além de combater o desmatamento na Amazônia, a agenda de conservação ambiental ela é mais ampla. A proteção da nossa vegetação nativa hoje ela deve contar com o combate ao desmatamento, mas também é preciso pensar instrumentos e avançar isso, consolidar a agenda de política pública de conservação para além do combate ao desmatamento. Aqui eu penso principalmente na questão da degradação florestal e da regeneração. Muito obrigada. Eu vou encerrar por aqui, vou passar a palavra para a nossa moderadora, em seguida para os nossos panelistas, e eu estou à disposição para as perguntas. Obrigada. Obrigada, Clarissa. Agora a gente vai conversar com os nossos panelistas. Eu vou começar fazendo algumas perguntas orientadoras para todos os membros da mesa e vou dar um tempo para cada uma das perguntas para a gente poder, né, cobrir diversos assuntos. Vai ter um timer na tela para ajudar vocês, tá? A primeira pergunta é a seguinte: o Brasil conta hoje com rico conhecimento empírico, sejam dados, evidências, avaliação de impacto sobre o combate ao desmatamento, principalmente na Amazônia. A partir da experiência que vocês tiveram no governo, como esse conhecimento é usado na formulação e na execução da política pública? E, relacionado a isso, quais são os principais desafios para incorporar o conhecimento empírico na formulação e na execução da política pública de combate ao desmatamento? E como a gente pode superar esses desafios? Primeiro, por favor, o Francisco, 6 minutos, por favor. Vamos lá. Primeiro de tudo, bom dia a todos, tanto os outros panelistas que estão aqui na mesa. Agradecer a Clarissa imensamente pela ótima apresentação. E eu fiquei pensando que com uma apresentação, apesar de sucinta, ela quase que
encerra uma série de assuntos aí muito importantes, mas, obviamente, abre uma porta para a gente fazer uma conversa. E também agradecer aí todos aqueles que estão acompanhando o evento e o convite para participar desse painel. Bom, eu vejo da seguinte forma: ao ter participado desse processo como um todo, e talvez a forma mais simples de mostrar isso, usando um pouquinho aí do que a Clarissa apresentou, para servir de base para a gente, e até um pouco da brincadeira que a gente estava fazendo aqui antes da gente iniciar oficialmente o evento, eu estava conversando com o Cláudio, e veio uma questão: não, mas eu só faço os polígonos. Eu falei, pois é, mas foram esses pequenos polígonos que vocês geram que fizeram essa revolução, né? E essa revolução da política pública, baseada no conhecimento científico, ela começou com um trabalho que o INPE desenvolvia, fazia com muita qualidade, respeitado internacionalmente, sempre foi muito respeitado, e que deflagrou tudo isso que a Clarissa nos apresentou. Então, eu vejo que isso é uma evidência de que o começo de todo esse processo, e aqui lembrando, no momento da elaboração da primeira versão do Plano de Combate ao Desmatamento, ela foi toda baseada no conhecimento científico desenvolvido pelo INPE. Primeiro, para a gente entender, né, o arco do desmatamento, a gente conhece ele como tal, porque existe toda uma produção científica, todo um conhecimento de sensoriamento remoto que foi desenvolvido pela instituição INPE. E sem isso, não seria possível. Porém, o monitoramento por si só, e ele existia, a gente não pode esquecer, por muitos anos, desde a década de 80, que o INPE, desde a década de 70 que o INPE trabalha isso, mas mais fortemente a partir da década de 80, tudo isso nos leva para uma construção de algo que traz uma base muito sólida e que nos permite olhar para outras coisas a partir daquela informação inicial. Então, se a gente não trabalhar explicitamente com o conhecimento científico, e aí, depois que você começa o plano de combate ao desmatamento, você vê que, de novo, né, um desafio foi lançado, e aí a Clarissa lembrou bem, o DETER, ele surge como uma necessidade de uma política pública que estava vendo que, apesar de ter o dado do desmatamento anual disponível, eu estava indo constatar algo que já tinha acontecido. Eu não tinha a possibilidade de interromper um processo com uma política pública que, de novo, estava baseada em ciência. E aí vem o segundo grande desafio. INPE, vocês conseguem gerar uma informação, uma periodicidade melhor para que a política possa ser efetiva? Porque aí você já está juntando o que, para mim, é a grande essência do que foi, no que se pode dizer em curto prazo, do combate ao desmatamento, que foi essa conexão muito forte entre esse monitoramento que estava sendo feito e o trabalho de campo. Então, você faz uma integração de um conhecimento daqueles que estavam no campo, precisando de informação, e que vem da onde? Vem da base científica. Então, eu estou usando esse exemplo, que para mim foi o pilar, e obviamente, passado o tempo que nós passamos já de implementação das diferentes fases do plano de combate ao desmatamento, outras políticas vieram, mas muitas delas, todas, eu diria que a grande parte delas tem um fundamento nesse pilar que foi um bom monitoramento, um excelente monitoramento que nos propiciou isso, e aí veio a evolução dos diferentes sistemas. Primeiro, vamos monitorar o desmatamento, aí vem o monitoramento da degradação, vem as melhorias do sensoriamento remoto. Então, esse exemplo, para mim, é extremamente simbólico e significativo do que a ciência pode prover. E aí vem as vários desenvolvimentos que a Clarissa fez nos tópicos que ela apresentou, mostram isso, que a política pública, quando ela vem baseada em ciência, ela pode ser muito mais robusta na sua implementação em qualquer tempo. Então, para
não me alongar mais, eu começo por aí, certamente o Cláudio e o Gabriel podem acrescentar muito mais, mas eu vou ficar com esse exemplo que é uma essência, ele é simples, mas é a essência de como a gente conseguiu fazer a ciência entrar dentro da política pública e fazer ela funcionar, que foi o primeiro slide da Clarissa. Funciona. E a gente tem que dar ouvidos para isso que é feito. Obrigada, Francisco. Agora eu vou passar a palavra para o Cláudio, para também comentar sobre essa questão do conhecimento empírico e a formulação de políticas públicas. Obrigada, Cláudio. Olá, bom dia a todos. Também quero começar agradecendo essa oportunidade de estar aqui, de rever meu amigo Chico, que há muito tempo eu não via, o Gabriel Lui, a gente se fala com alguma frequência ainda, mas Chico já faz muito tempo que eu não via, então agradeço o convite, né, de estar aqui conversando com vocês, agradeço a todo mundo que está acompanhando esse debate, que é super importante. Eu vou começar essa resposta pela parte final do que o Chico trouxe, que é a questão de você trazer ciência e tecnologia para dentro de política pública. A minha visão, né, a visão de um cientista, é que não dá para você fazer política pública se você não tem dados, se você não tem uma informação, né? E essa informação, para que essa política pública ela tenha efetividade, você tem que partir de um conjunto de dados que são críveis, né, que podem ser analisados, podem ser testados, né, como a Clarissa colocou muito bem, né, esse conjunto de dados do monitoramento, ele foi amplamente testado, não simplesmente pela questão da efetividade técnica do monitoramento, ou seja, quando eu digo que um lugar está desmatado, efetivamente aquele está desmatado, aí você tem essa questão mais técnica de acompanhar isso foi testado durante muito tempo, mas foi testado também do ponto de vista de avaliar o resultado disso na formação de política pública. Então, não dá para você pensar política pública se você não tem um conjunto de dados, seja em qualquer setor, seja na economia, no sensoriamento voltado para o monitoramento ou qualquer outra coisa. Se você não tem um conjunto de dados em cima do qual você pode planejar uma ação, não dá para pensar política pública. O INPE, né, como foi muito bem colocado aí pelo Francisco, o INPE foi instado a oferecer uma contribuição que pudesse melhorar a política pública, pudesse ajudar nessa construção de política pública. A gente vem fazendo monitoramento contínuo desde 1988, mas em 2003, 2004, na construção do plano, o INPE foi convidado a dizer, olha, qual a contribuição você, o INPE, né, o Ministério de Ciência e Tecnologia, pode oferecer para melhorar o monitoramento, para melhorar o combate ao desmatamento, na verdade. E aí o INPE falou, olha, nós temos aqui um sistema que estamos desenvolvendo que vai permitir que esse monitoramento não seja mais somente anual, ele passe a ser um dado diário. Isso, óbvio, vai fazer toda a diferença na hora de você fazer o direcionamento de fiscalização. Mas eu acho que tão importante quanto a existência desse dado, era a integração que naquele momento se colocou à mesa. Quando você começou a concepção do PPCDAN, sentaram-se à mesa aí 11 ministérios, com a coordenação da Casa Civil, e onde todo mundo foi convidado, havia uma premissa, uma necessidade urgente de combater o desmatamento, todos concordavam que o desmatamento estava num nível muito elevado e que aquilo era extremamente prejudicial e que cada um podia dar a sua contribuição. Nesse momento, quer dizer, quando você faz essa verdadeira integração, quando esses diversos entes públicos sentam à mesa para poder dizer, bom, como cada um de nós pode contribuir com isso, eu acho que tem um grande ganho na efetividade, que é realmente você somar esforços. Você entende você consegue olhar o conjunto todo da obra e consegue olhar as partes individualmente, como aquela parte individualmente pode contribuir para você poder trazer mais informação. E aí essa foi a contribuição que o INPE ofereceu. O INPE falou, nós podemos fazer um acréscimo de monitoramento, um acréscimo na qualidade do monitoramento. Então, a gente começou lá atrás, 2004, usando imagens
moldes com 250 metros, mas você então já tinha um direcionamento para dizer para onde a fiscalização tem que ir. À medida que o tempo avança, o desmatador entende que aquela ferramenta também tinha limitações, principalmente em questão de tamanho, ele começou a diminuir o tamanho, a gente também foi fazendo melhorias aqui, colocamos imagens com mais resolução para poder pegar os polígonos menores. Agora, mais recentemente, Clarissa, a gente já está fazendo também monitoramento mesmo no período de chuvas, no período nublado, porque a gente incorporou o dado de radar dentro do DT, de maneira que mesmo agora naquele período nublado, a gente tem informação para oferecer para quem está na fiscalização. Então, eu acho que eu queria, realmente, já finalizando aqui, destacar a importância de ter esse monitoramento. Isso é fundamental para poder ter efetividade na fiscalização, mas, ao mesmo tempo, de haver uma real integração dos diversos entes que estavam compondo aquele plano de combate ao desmatamento. Obrigada, Cláudio. Passo agora a palavra para o Gabriel Lui. Obrigado, Priscila. Bom dia, pessoal. Satisfação revê-los, vários amigos, tanto aqui na mesa quanto na plateia, aqui na plenária. Então, é um dia muito feliz para mim ter a chance de debater esse tema com vocês. Um tema que eu acho que é tão caro para a gente, para todo mundo que está reunido aqui, para a sociedade brasileira, né? Tanto que a gente tem tido várias manifestações em relação à gravidade desse tema, a forma como, né, diversos atores estão lidando com essa agenda. Então, acho que é fundamental que a gente faça esse debate no dia de hoje. E importante trazer as experiências passadas para que a gente possa refletir para o futuro, né? Então, genial, Clarissa, a tua apresentação. Acho que coloca a bola para a gente num lugar aqui muito bom para a gente continuar o debate. E como eu sou muito amigo do Cláudio, eu vou começar me dando ao luxo aqui de desdizer uma parte que ele disse no começo, que foi quando ele citou que não dá para fazer política pública sem dados. E o que a gente tem visto, infelizmente, é que dá, né, Cláudio? E, infelizmente, a gente está num cenário onde a política pública ela desconsidera os dados, a experiência, os bons resultados passados, e fazem com que a gente tome um rumo, um caminho onde, de certa forma, a gente já sabe mais ou menos o final, né? Então, a gente tem visto aí um crescimento do desmatamento nos últimos anos, que é totalmente assim, não necessário, né? A gente não precisava estar trilhando esse caminho de novo. E muito disso, Clarissa, vai passar por uma situação que, obviamente, tem a ver com dados, tem a ver com que a ciência contribui, as evidências empíricas, científicas que contribuem para o debate, mas uma coisa que eu estava refletindo enquanto você estava comentando, com base até na nossa experiência passada, é justamente a vontade política e o mandato que a gente tinha como instituição, o Ministério do Meio Ambiente e as outras que faziam parte desse cenário, de poder atuar de maneira articulada, de maneira cooperativa entre os diferentes órgãos e propor soluções na mesa. Então, o PPCDAN, além de tudo isso que vocês já trouxeram, que eu não vou me repetir, ele era um ambiente de inovação. Ele proporcionava inovação, ele proporcionava mandato para que os órgãos responsáveis pelas agendas pudessem colocar propostas na mesa, pudessem trabalhar de maneira articulada para que essas soluções pudessem, então, ser desenvolvidas e implementadas. Então, a gente focou aqui no grupo de instrumentos que vocês já avaliaram, mas a gente poderia trazer vários outros, né? O Bolsa Verde, concessão florestal, o próprio desenvolvimento do CAR em nível nacional, todos eles tiveram, né, participações do PPCDAN do ponto de vista da organização do processo, da prioridade política, da alocação de recursos. Vamos lembrar aqui também do Fundo Amazônia como instrumento financeiro, né? No caso do CAR, aí, a gente colocou mais de 300 milhões de reais para os estados para que eles pudessem avançar nessa agenda de implementação. Então, eu acho que a principal reflexão que eu acho que a gente tem que ter aqui é que a utilização da evidência científica, dos bons dados, ela depende de uma estabilidade de uma política de Estado, ela depende de mandato e ela depende da vontade política. Então, a evidência, ela alimenta um cenário onde eu tenho que ter outras condições constantes, vamos dizer assim, para que a gente possa, então, implementar essa política. E eu acho que, como eu disse no começo, a gente passou, pelo menos aí durante 14 anos, né, que foi uma política que atravessou governos, com essas condições dadas, né? Então, quando a gente estava lá em 2014, 2015, refletindo sobre esse primeiro aumento das taxas de desmatamento,
a gente percebeu, o Chico vai lembrar muito bem disso, né? A gente percebeu que tinham instrumentos, elementos que estavam colocados ali na política que talvez estivessem chegando no seu ciclo de esgotamento, né? Então, a gente falou muito sobre monitoramento até agora, mas a gente sabia mais ou menos quais eram os limites, até onde a gente ia com a estrutura de comando e controle que estava disponível. Para a gente dar o salto, outras coisas que estavam previstas no PPCD tinham que funcionar, né? Então, muito se criticou, e acho que a própria sociedade civil, né, várias análises também acadêmicas, mostraram que o eixo de atividades produtivas sustentáveis, que estava previsto no PPCD, teve mais dificuldade de avançar. E não é uma dificuldade inerente só à política pública, é uma dificuldade inerente ao próprio contexto de atividades produtivas sustentáveis na Amazônia, né? Não dá para a gente simplesmente virar de um dia para o outro e falar, não, aqui está todo o conjunto de soluções para que essa agenda de bioeconomia, manejo florestal sustentável, se alavanque. Então, várias iniciativas foram colocadas em marcha, mas eu acho que a gente não chegou num patamar onde a gente teve o mesmo grau de sucesso que a gente teve nos outros eixos. Essa reflexão foi fundamental para a gente lá em 2015, falar, poxa, o que a gente pode trazer de inovação para essa próxima fase do PPCD? E foi quando, na quarta fase, a gente trouxe o eixo de instrumentos econômicos, justamente reagindo a uma análise acadêmica e também a uma manifestação da vontade política, de que a gente tinha um cenário onde os atores que estavam envolvidos na agenda de desmatamento reconheciam que a gente precisava também dar mais ênfase a outros instrumentos. E não que a gente ia deixar de lado o monitoramento e controle ou a consolidação de áreas protegidas, mas que a gente também precisava acelerar os instrumentos econômicos que estavam previstos, né, nos diferentes ciclos dessa política. Então, eu acho que aqui a gente teve um exemplo, né, além do que a gente falou do aprimoramento do monitoramento, a gente também teve aprimoramentos normativos, né, de governança, de gestão da política, que refletiam essa nova prioridade. O que a gente não teve condição, né, de colocar isso com a necessidade de recursos que era demandada para esse tipo de política, que a gente conseguisse, de fato, ter a estabilidade, as outras condições constantes que eu comentei no começo, para que a gente tivesse, então, essa continuidade, né? Então, eu diria que a gente estava, acho que, no começo de um processo de reconhecimento de novas necessidades e demandas em torno do PPCD, que viriam no futuro a gente chegar, pelo menos ali até 2018, com outras possibilidades engatilhadas, né? Que eu acho que a gente vai ter a chance de conversar aqui mais um pouquinho, que entra na agenda de regeneração, né? Entra em outros instrumentos que estavam previstos para o último ciclo do PPCD, né? Até 2018. Tá ótimo. Obrigada, Gabriel. Eu vou continuar, então, com a nossa segunda pergunta. Quais são as lacunas principais do conhecimento empírico referente às políticas públicas de combate ao desmatamento? Quais dados relevantes que ainda não existem? Quais são os instrumentos de política pública que ainda não foram avaliados? E quais são as informações e pesquisas que poderiam fortalecer a proteção da vegetação nativa e avançar a agenda de conservação para além do combate ao desmatamento? E quais são os principais desafios para preencher essas lacunas? Eu passo a palavra ao Francisco. Dessa vez a gente vai dar 5 minutos, porque, enfim, temos bastante coisa ainda para discutir, tá bom? Obrigada, Francisco. 5 minutos. Tá, não, obrigado. Acho que é uma pergunta bastante ampla, com uma temática bastante complexa, mas talvez aqui eu vou dividir um pouco com os colegas. Certamente eles vão tocar em outros assuntos, mas acho que eu vou focar em duas coisas que eu olhei um pouco mais no trabalho que eu fiz durante o meu doutorado, que traz um pouco desses elementos. Acho que são 2 pontos de desafios ali que a própria Clarissa colocou no último slide dela. Um é a degradação florestal, né? Primeiro, a gente é um ponto muito importante e que a gente tem que olhar para ele e, primeiro, ter uma boa definição do que nós estamos chamando de degradação florestal, e, para isso, não é trivial, né? É uma definição que é um tanto complexa, mas que é um aspecto importante a ser observado. Então, acho que a gente estudar melhor isso, a gente olhou muito para o desmatamento, que, na minha opinião, o desmatamento é uma necessidade de combate, como o Gabriel falou, o Cláudio reforçou, a gente tem que estar combatendo o desmatamento, mas essa não tem que ser a agenda. A agenda que a gente tem que ter hoje, o desmatamento tem que ficar lá no passado, de certa forma, como o Gabriel falou. A gente tem que encontrar os caminhos para o quarto eixo que o Gabriel chamou a atenção, que é como a gente vai
fazer a transformação, né? E não é uma transformação da noite para o dia, como foi dito, porque é uma transformação que tem que mudar com a forma das pessoas que estão vivendo na Amazônia de pensar e de produzir. Né? Como é que você concilia isso? E aí vem um outro aspecto que eu acho que é importante, e aí eu trabalhei um pouco mais, e que vai no uso da terra e principalmente na regeneração. Acho que aí a gente tem, não podemos esquecer que estamos entrando na década da restauração, né? Pelas Nações Unidas, temos uma grande oportunidade, vai haver um grande movimento para a gente falar de regeneração, restauração nas suas diferentes formas, desde a passiva até a restauração ativa, e eu acho que aí a gente tem um universo de conhecimento a ser desenvolvido pensando na política pública de combate ao desmatamento, porque uma coisa que eu observei durante o trabalho do meu doutorado é que no momento que uma das políticas que a Clarissa mostrou, que é a política de combate dos municípios prioritários, e junto com as outras que foram sendo implementadas, mas usando essa dos municípios prioritários como um divisor de águas ao longo desse passado, é que há uma migração de onde o desmatamento está acontecendo. Você tinha um desmatamento acontecendo mais em florestas primárias, e quando você tem, já vinha caindo o desmatamento, chega 2008, vem os municípios prioritários, em seguida, você observa uma migração de desmatamento, de percentual das áreas desmatadas para as florestas que estavam voltando, para as florestas que estavam regenerando. E vale aqui lembrar que com os dados do Terra Class, que também aí no rol de atividades que foram desenvolvidas ao longo do plano, o Terra Class surge com uma pergunta muito simples, que ninguém sabia responder até então: o que aconteceu com as áreas desmatadas da Amazônia? Né? E aí teve algumas coisas óbvias que se esperava, 65% estava relacionado à pecuária, muito com a especulação imobiliária. Um outro veio uma parte que com as commodities agrícolas, né, a soja principalmente, e aí um outro instrumento que também, né, desse processo de inovação, de integração, de interação, que foi a moratória da soja. E, por fim, uma surpresa que estava pouco explorada e continua ainda precisando de mais gente se debruçar sobre ela, que é 23% do que estava desmatado na Amazônia estava em algum grau, algum estágio de regeneração. E o que eu olhei ao longo do meu trabalho foi que, como a Clarissa ressaltou ali num dos slides dela, é que houve o fato de estarmos combatendo o desmatamento gerou a externalidade, como a Clarissa mostrou, extremamente positiva, de que havia uma persistência das áreas que estavam em recuperação. Não é simplesmente que tínhamos, ou no último dado, né, do Terra Class, 23%, 24% de áreas em recuperação, e aí existia nesse universo de 120, 130 mil quilômetros quadrados, existia lá quase 40 mil quilômetros que estavam lá ao longo de todo o processo. Então, aí tem uma lacuna que a gente precisa explorar mais, precisa estudar mais, precisa entender o que está acontecendo, ver se essa vegetação secundária que está ali voltando, como que ela está voltando, será que ela de fato está seguindo o seu processo natural ou estão havendo intervenções que estão, o que a gente acha que está ali há muito tempo, e se voltando a uma condição natural, talvez não esteja, porque a gente ainda não olhou com os olhos que precisamos fazer. Então, aí é uma lacuna que pode trazer coisas importantes para a gente, de conhecimento, e muito mais. Existe um outro, só para encerrar, existe uma lacuna do conhecimento, e aqui vou lembrar um seminário que eu vi no sábado, de uma amiga que está até aqui, a Lúcia Lohmann, que é muito importante. A gente conhece, né, pensando no potencial que a nossa Amazônia tem, o conhecimento é que vai nos levar à possibilidade. A gente conhece 20, 10, 15%, hoje catalogadas, você tem menos espécies arbóreas na Amazônia do que você tem na Mata Atlântica e no Cerrado. Não é possível.
Então, a gente tem uma lacuna de conhecimento muito grande, e essa lacuna ela está relacionada com as possibilidades que a gente tem de produção de alimentos, de fármacos, cosméticos e toda uma gama de produtos. Então, acho que esse caminho que está se hoje rotulando como a bioeconomia também traz uma série de conhecimentos e de possibilidades que nós temos que olhar do ponto de vista científico, são lacunas que a gente tem que ganhar para a gente poder avançar ainda mais, especialmente nesse eixo que o Gabriel frisou bem, que é o eixo que a gente precisa, que acho que é o desenvolvimento diferenciado para a Amazônia. Muito obrigada, Francisco. Vou passar a palavra, então, para o Cláudio. Cláudio, por favor, 5 minutos. Oi, Priscila. Eu acho que... Primeiro, eu queria falar realmente do monitoramento, essa coisa da lacuna, né? Houve um movimento de tentar vender que o problema do aumento, do novo aumento do desmatamento estava ligado ao monitoramento, que o monitoramento não tinha efetividade. Isso, o próprio trabalho, o próprio desenvolvimento, como a Clarissa colocou, ficou bem claro que não era essa a questão, não é essa a questão, não faltam informações. O monitoramento ele veio avançando ao longo do tempo, a gente melhorou a resolução, melhorou a questão de tempo, colocou imagem de radar. Agora, mais recentemente, a gente está trabalhando juntamente com o IBAMA e com algumas secretarias de meio ambiente numa ferramenta que a gente está chamando de deter intenso. Por quê? Porque ele olha para aquelas áreas, não somente os municípios prioritários, mas a gente faz uma análise que a cada 3 meses a gente olha todos os alertas de desmatamento daquela temporada e vê as áreas que estão ficando mais críticas. Então, nessas áreas, que hoje a gente está chegando aí perto de 1 milhão de quilômetros quadrados da Amazônia, a gente passa a usar um número maior ainda de satélites para suprir, para ter cada vez mais dados, para que esse dado seja cada vez chegue com maior rapidez a quem precisa fazer fiscalização. Então, eu acho que é importante ressaltar, ainda que a pergunta seja lacuna, é importante ressaltar que o monitoramento não é uma lacuna, hoje não está em cima disso. Falando das lacunas, eu vou começar também pelo final da fala do Chico, que deu um gancho muito bom, que é realmente falar de desenvolvimento de CIT na região. É preciso estudar mais, só dá para você propor algo que vai ter maior efetividade quando você tem maior conhecimento daquela região. O Francisco colocou muito bem essa coisa, que não é possível que existam mais espécies descritas no Cerrado, na Mata Atlântica, do que existe na Amazônia. Você tinha que, assim, a gente sabe pela biodiversidade que existe lá, pela riqueza de espécies, falta o quê? Falta gente lá estudando, falta investimento em ciência e tecnologia na região para produzir informações que permitam, então, você começar a pensar em novas cadeias produtivas. Hoje, você tem algumas cadeias produtivas que já estão instaladas, já tem uma situação relativamente estável dentro da região. Você tem as cadeias produtivas ligadas à floresta, principalmente as cadeias. Você tem duas. Você tem a floresta, a extração de madeira propriamente dita, que aí você tem uma questão que é falta de rastreabilidade hoje, você deveria melhorar essa rastreabilidade, e você tem a cadeia produtiva de produtos não florestais. Essa precisa ser mais desenvolvida, precisa ser reforçada, e você precisa de mais conhecimento para poder identificar novos produtos, para poder dinamizar produtos que já existam, pensar em novos produtos, pensar em novas aplicações para aqueles produtos que hoje existem, partindo dessa cadeia. E um outro ponto que eu considero uma lacuna importante, já falei um pouquinho, que é a questão de rastreabilidade. Você tem mais de 800 mil quilômetros da Amazônia que já foram desflorestados, uma parcela significativa, mais de 70% está em uso, seja com agricultura, seja com pastagem, seja com silvicultura, mas é importante que, além de usar isso, o professor Alfredo Roma defende muito isso, que é preciso tirar vantagem dessa área que já foi destruída, a gente precisa usar ela com mais conhecimento, com mais capacidade de produzir bem, mas é preciso investir muito na questão da rastreabilidade desses produtos. Aquilo que se produz nessa região da Amazônia, ele precisa ter um certificado de origem.
Quem compra a carne que vem de lá, quem compra o grão que vem de lá, ele tem que garantir que aquilo está efetivamente vindo das áreas que já foram desflorestadas, aquelas áreas que estão hoje ligadas à produção agropecuária, e não que ela está vindo de novas áreas desflorestadas. Você não pode permitir que o sucesso do uso dessas áreas crie uma pressão sobre a floresta, sobre novas áreas que estão sendo desmatadas para entrar no sistema produtivo. Então, eu acredito que a grande lacuna a ser explorada hoje é a ampliação, a efetividade em termos de rastreabilidade. Então, é preciso continuar monitorando, sem monitoramento, se você não tiver monitoramento, não dá para avaliar se está aumentando ou não está aumentando, então você tem que manter o monitoramento funcionando, mesmo quando o desmatamento baixa, e talvez até mais ainda, você precisa manter o monitoramento. Mas mais que manter o monitoramento, você precisa ter uma rastreabilidade dos produtos. Da onde estão saindo os produtos que são vendidos e são oriundos da Amazônia. Muito obrigada, Cláudio. Vou passar a palavra então para o Gabriel. Gabriel, por favor, 5 minutos. Assino embaixo aqui do que o Chico e o Cláudio falaram, do ponto de vista de gaps, e vou trazer, acho que mais um, muito ligado a esse último ponto do Cláudio, que é justamente a necessidade da gente seguir o dinheiro, né? Então, eu acho que do ponto de vista de monitoramento, foi colocado aqui, a gente tem vários instrumentos, tanto que já estão disponíveis na mão do INPE, na mão do IBAMA, ICMBio, dos órgãos ambientais, quanto que tem sido oferecido também por órgãos de pesquisa, sociedade civil. Eu não acho que o nosso gap hoje, para enfrentar o desmatamento, está na nossa capacidade de monitoramento. Para quem acompanha já o assunto do desmatamento há algum tempo, não é difícil a gente fazer uma associação de que o que a gente tem visto hoje em campo é uma diminuição da percepção de risco associado ao desmatamento, né? As pessoas reagem aos sinais políticos, econômicos, né? Como vocês no CPI, né, já demonstraram muito bem. Então, o que a gente tem visto é uma diminuição da percepção de risco associada a essas sinalizações, e essa percepção de risco ela é chave para a gente definir qual vai ser o futuro do uso da terra na região, né? Então, de novo, tem uma máquina de grilagem, né, associada ao processo de desmatamento, que todo mundo aqui também conhece muito bem, que se conecta lá na ponta com o setor privado, e a gente tem visto movimentações do setor privado no sentido de colocar os seus compromissos na mesa, né? Então, os grandes frigoríficos, agora, recentemente, se manifestaram em relação a isso, as cadeias de soja, desde lá da moratória e mais recentemente aí com os compromissos da agenda de clima, as indústrias de alimentos também se posicionando da eliminação do desmatamento das suas cadeias, os próprios varejistas internacionais, alguns nacionais. Então, assim, do ponto de vista de compromissos, e aí linka muito com o que o Cláudio falou de rastreabilidade, porque eu não tenho como fazer compromissos sem saber de onde esses produtos estão vindo, tem, acho que, um momento, né, uma constituição de algo que a gente precisa de dado. Então, tem um gap de dado associado claramente à origem da produção, à origem da terra, qual é a cadeia dominial que está por trás dessa área que está colocando esses alimentos no mercado. E aí é fundamental que a gente reconheça também, na lógica de seguir o dinheiro, que se boa parte do desmatamento é ilegal e boa parte, a gente sabe, está associado à grilagem, não dá mais para a gente ter atores se movimentando em campo que continuam interagindo nesse ambiente como se não fizessem parte dessa história, né? Então, se a gente pegar a Veja, alguns anos atrás, fez uma lista ali dos 25 maiores desmatadores da Amazônia. Se a gente abrir a lista, está lá, está público, a gente sabe quem é, e esses atores continuam se movimentando pelo mercado, continuam se movimentando pelas instituições financeiras, como se não tivesse nenhum vínculo com aquele tipo de atividade, né? Então, esse contexto que é mais político, mercadológico, ele precisa ser evidenciado a partir dos dados. Então, as pessoas que tomam decisão dentro dessa longa cadeia produtiva que, né, usa os recursos da Amazônia, precisam entender quem são os responsáveis por essas ações. Então, uma parte desses dados estão vindo do CAR, por exemplo, uma parte vem lá das guias das GTAs, das guias de trânsito animal, outra parte vai vir de algum outro tipo de dado que precisa ser produzido. Mas essa máquina de grilagem de terra que opera impunemente na Amazônia, ela não pode continuar operando dessa forma, e fazendo com que essas pessoas ganhem dinheiro e continuem operando dentro do sistema financeiro mercadológico da forma como elas operam hoje, né? E a gente sabe quem são, a gente sabe quais são as empresas,
a gente sabe quais são os indivíduos que operam, e a diminuição de percepção de risco associada, né, ao desmantelamento do combate ao desmatamento faz com que esses indivíduos, esses atores aproveitem uma janela de oportunidade, que vai saber, né, vai que de repente o governo muda de posição, vem uma nova orientação em relação ao combate ao desmatamento e essa janela se fecha de novo, né, tomara. Então, se isso acontecer, as pessoas estão operando para que consigam realizar o máximo de desmatamento, o máximo de apropriação de patrimônio público nesse espaço de tempo. Então, é necessário que a gente jogue luz sobre esses processos. Quem são essas pessoas? Para onde vão esses recursos? Quem está se aproveitando disso? E aí entra uma lógica de monitoramento que não é o monitoramento do uso da terra, é o monitoramento do dinheiro. Né? Da onde está vindo o dinheiro que investe no desmatamento na Amazônia? Se a gente sabe que um hectare desmatado custa aí R$800, R$1.000, né? É lógico que tem uma economia de escala aqui, né? Quanto mais você desmata, mais barato fica, mas o custo associado ao desmatamento é muito alto. Quem está bancando esse custo? Da onde está vindo esse dinheiro? Então, a dimensão do monitoramento que eu acho que está faltando para a gente, como instituição de pesquisa, como sociedade civil como um todo, é entender melhor esses fluxos financeiros, os produtos, o deslocamento desses produtos, para que a gente, então, tenha transparência para tomar decisão. Pode ser que uma parte da sociedade vire e fale, não, eu estou de acordo com isso, eu acho que isso faz parte do processo de mercado e a gente precisa garantir o abastecimento com esses recursos. Ok, mas eu tenho certeza que vai ter uma parte significativa que vai dizer não, né? Mas as pessoas nem têm condição de dizer não hoje porque elas não sabem a origem desses produtos. Então, essa dimensão do monitoramento, eu acho que é uma dimensão fundamental para a gente explorar. Muito obrigada, Gabriel. Agora eu vou passar para as perguntas do público. Nós já temos várias perguntas interessantes aqui. Vou fazer o possível para a gente debater o maior número possível que a gente conseguir. Então, a primeira pergunta, tá? É possível inferir que as oscilações do desmatamento a partir de 2014 podem ser explicadas por uma eventual diminuição da efetividade das políticas inovadoras da primeira década do PPCDAM? Aí eu vou fazer, a gente vai mudar um pouco o esquema. Eu vou dar 2 minutos para a resposta, para a gente poder cobrir o maior número de perguntas possíveis. E aí, quem quiser responder, pode abrir o microfone. Então, se voluntariem. Eu vou dar um pontapé inicial nessa, extremamente rápido. Eu acho o seguinte, acho que o Gabriel, numa das falas dele, talvez já tenha respondido isso parcialmente. O plano teve 4 fases, e entre essas fases ele sempre foi avaliado, e ao longo de toda a sua implementação ele sempre foi muito avaliado. Então, acho que ao exaurir alguma forma de trabalho, você tem que trazer novidade. É um jogo de, assim, se você olha só para o monitoramento e controle, mas se você olha junto para as outras, todos os outros frentes de trabalho que o Gabriel trouxe, é um jogo onde a gente tem que sempre estar buscando a inovação. Então, houve a percepção de exaurir, porém, se pensou coisas novas. O Gabriel deixou isso muito claro quando ele mostrou que na 4ª fase se criou um eixo que não tinha, porque era uma necessidade vinda de estar exaurindo uma forma de fazer o trabalho. Então, acho que é sempre isso, que a gente tem que buscar a forma de intervenção. Será que estamos intervindo da maneira adequada no que tange a fomento às atividades sustentáveis? Porque a gente já vem fazendo isso há muito tempo e ela ainda não ganhou a escala necessária. Então, será que nós estamos fazendo a intervenção certa? Então, é uma reflexão onde a ciência, os trabalhos empíricos podem nos ajudar. Obrigada, Francisco. Alguém gostaria de complementar? Rapidamente, acho que tem uma coisa que eu passei no começo da fala, que é um pouco do efeito, né, que uma determinada política, uma determinada tem ação em campo. Então, a gente viu aqui, por meio de vários exemplos, que as pessoas reagem, as pessoas se adaptam. Né? No DETER, a gente chegou a ver, eu lembro de uma apresentação que o Chico fazia, por exemplo, que tinha lá o trator pintado de verde, né? Para o satélite não pegar o trator ali quando ele está passando. Então, assim, as pessoas se adaptam, né? Os atores que querem realizar essa atividade se adaptam. Então, também teve uma adaptação equivalente da política pública. Nesse sentido, eu acho que foram dadas algumas respostas. A gente não teve aquela estabilidade que eu falei inicialmente, né, de uma política de Estado que fosse mantida ao longo do tempo para que a gente pudesse, inclusive, ter os ciclos necessários.
de implementação em alguns casos, e talvez em outro a gente precisava reformular de fato, né? A gente tenha talvez chegado num limite que demandava novas respostas, né? Talvez um engajamento maior com os estados, um engajamento maior do setor privado, como a gente tem visto agora, né? Nesse cenário que se consolidou a partir de 2019, 2020, que, assim, a partir de um papel completamente diferente do principal ator que centralizava a política, outros atores tiveram que reagir. Então, eu acho que isso vai dar um caldo bom aí, talvez, para o futuro, onde a gente tenha uma outra forma de lidar com essas políticas. Mas, obviamente, as reações acontecem de todos os lados. Aconteceu no campo, eu acho que alguma capacidade de resposta, talvez um pouco mais lenta, o governo estava começando a colocar, né? Mas não foi, a gente não teve, acho que, tempo suficiente para testar todas essas novas possibilidades. Eu também queria colocar só aproveitar aqui Claro. a fala do Gabriel, que é justamente nessa questão de que como inovar, como trazer outros participantes para a mesa. Eu considero que o ponto onde a gente precisava ter ampliado mais, precisava ter ido um pouco além, é na participação das cadeias econômicas dentro desse combate. A gente, dentro do governo, a gente discutiu isso exaustivamente dentro do Estado brasileiro, né? Diversas instituições participaram, trouxeram conhecimento, trouxeram formas de fazer esse combate, de construção de política pública, mas não houve, pelo menos a minha sensação, né? Eu não sou tão formulador de política pública, mas a minha sensação é que as cadeias produtivas, as cadeias econômicas que estavam lá na ponta, elas não chegaram tão próximas desse projeto como ela devia ter chegado. Eu acho que, dado a importância que o tema tem para a questão de governança socioambiental, é necessário que as cadeias produtivas participem com mais intensidade disso. A gente sabe que tem um grande número de produtores, ainda que a maior parte dos moradores da região da Amazônia Legal vivam em áreas urbanas, aquela história de que tem 25 milhões de habitantes da Amazônia Legal, é verdade, mas a maior parte dessas pessoas não estão na zona rural, não estão ligadas a processos produtivos que têm a ver com desmatamento. Mas, ainda assim, tem 750 mil famílias que vivem, né, da produção agrícola na região e que precisam de uma alternativa produtiva. Então, eu acho que o que faltou, o que precisa melhorar, é conversar mais com a indústria ligada ao agronegócio e dizer que alternativas produtivas a gente pode desenvolver voltado para essa cadeia. Você pegar uma cadeia do açaí, é muito tratada hoje em dia pelo sucesso que ela tem, mas além do açaí, que outros negócios, que outras cadeias produtivas da região podem contribuir nesse processo e como as indústrias que estão ligadas à produção de alimentos podem também participar disso aí, ajudando a desenvolver essas cadeias. Obrigada, Cláudio. Então, vou passar para a próxima questão. É possível verificar se o combate ao desmatamento na Amazônia pode ter aumentado o desmatamento em outros biomas, mais especificamente no Cerrado e no Pantanal? Quem quiser comentar, por favor, abre o microfone. Eu posso começar um pontapé nisso aí? Claro. Eu acho assim, a minha sensação é óbvio, você tem um pouco de efeito de vazamento, sim, né, dado a medida que você controla mais uma região, né, se tem um custo efetivo de desmatar passa a ser muito alto, ele começa a procurar novas áreas, novas regiões onde o custo efetivo desse desmatamento seja menor, o custo principalmente em termos de possibilidade de ser autuado, de sofrer sanção por conta disso. Mas eu acho que a maior parte, né, do desmatamento que está no Cerrado não tem tanto a ver com o vazamento da Amazônia, e sim com o fato de que, dentro do Cerrado, a percepção do dano que o desmatamento causa no Cerrado não é tão grande quanto na Amazônia. Eu digo assim, a percepção do grande público. A gente mantém o monitoramento do DT, mantém PRODES para o Cerrado, mas efetivamente, quando você põe esse dado na rua, mesmo quando o dado é um dado preocupante, né? Por exemplo, no ano passado a gente teve um número de 7 mil quilômetros quadrados aí dentro do Cerrado. Se você considerar a área efetiva do Cerrado, ele é um número muito preocupante, mais preocupante que os 11 mil da Amazônia. Mas nem por isso o grande público se sentiu
tocado com isso. A sensação que passa é que o desmatamento no Cerrado é algo mais ou menos normal e aceitável. Então, acho que existe um problema que não é tanto o de vazamento, e sim uma questão de como comunicar que isso também, esse vazamento no Cerrado, esse desmatamento no Cerrado, ele é também muito ou tão prejudicial quanto esse que existe na Amazônia. Obrigada. Isso. Eu sempre Vai em ouvi, frente. Priscila, esse tipo de argumento, né, principalmente no governo, e eu acho assim uma ótima hipótese a ser testada, né, demonstrada. Eu tenho dificuldade de me imaginar como um ator econômico que tem duas decisões iguais, e ele vai investir na Amazônia, ele vai investir no Cerrado, e aí o fato de você ter um grau de proteção maior na Amazônia simplesmente faça com que ele se mude para o Cerrado. Eu não consigo... eu adoraria ver estudos que mostram essa capacidade de escolha tão, né, fácil do parte do ator econômico que vai decidir investir em um lugar ou em outro. Eu, assim, não estou dizendo isso para falar que não tem efeito, mas eu acho que é mais complexo do que parece essa escolha. E lembrando que o Cerrado ele tem um grau de proteção menor do que a Amazônia, né? Então é possível haver mais desmatamento no Cerrado e a infraestrutura está mais disponível. Então, do ponto de vista da tomada de decisão de um processo legal que ocorra de maneira legalizada, me parece fazer mais sentido para o ator econômico que ele decida investir no Cerrado. Então, se você tem uma lógica, e eu acho que aí que entra a dimensão do estudo científico, você teria que talvez isolar outras variáveis e falar bom, de fato, seria igual a decisão entre Cerrado e Amazônia, e aqui ele decidiu ir para um lado ou ir para outro. Mas eu acho que essa questão de infraestrutura, a proteção legal menor, né, talvez o próprio crescimento da atividade agropecuária vão ser fatores mais predominantes do que esse eventual vazamento associado ao aumento da proteção na Amazônia. Mas, assim, minha hipótese. Obrigada, Gabriel. Alguém gostaria de complementar ou passo para a próxima? Não, eu não vou. Eu acho que os dois já trataram muito bem o assunto. Eu vou acabar repetindo ao invés de trazer algo adicional. Vamos para a próxima. Então, próxima questão aqui. Gostaria de ouvi-los sobre a importância da transparência para a formulação da política pública e seu gerenciamento ao longo do tempo. Quem quer falar? Por favor, abre o microfone. Bom, eu posso começar. Não, acho que para falar de transparência, para mim é algo... Como é que eu posso resumir isso de forma extremamente simples? É a essência de todo o processo. Seja qual ele for, você ter transparência, a transparência permite a pesquisa, a transparência permite a sociedade ter conhecimento do que está acontecendo, a transparência permite você tomar decisões acertadas e todos partem do mesmo ponto de vista e cada um fazendo a sua avaliação e o seu julgamento de algo que está ali disponível para todo mundo. Lembrando que essa transparência é importante que venha de forma completa, com qualidade, para que as pessoas possam, cada um com a sua leitura, fazer o seu olhar sobre aquilo que está acontecendo. E, portanto, é a essência, e eu acho que, de novo, falar que lá no começo desse processo todo, em 2004, houve uma mudança também, né? Apesar do INPE fazer o monitoramento já há muito tempo, houve um grande ganho de transparência no monitoramento a partir do combate ao desmatamento, e ao longo desse processo todo, muitas ferramentas foram desenvolvidas, e ainda tem muito que se fazer para transparência, né? Lembrando o que o Gabriel trouxe, a gente tem que ter uma maior transparência nas cadeias produtivas, principalmente aquelas que causam os maiores impactos, não só elas, mas principalmente nelas. Ainda não há, por exemplo, uma rastreabilidade completa como se precisa, principalmente na pecuária. Então, só para dar um exemplo, mas eu acho que transparência, para mim, ela é a essência de todo o processo. Obrigada, Francisco. Alguém gostaria de complementar, Cláudio? Então, eu só queria reforçar, eu concordo plenamente com o Francisco, você
ter transparência é tudo em termos de política pública, é tudo para você poder saber exatamente o que está acontecendo, aonde está acontecendo, que providências que estão sendo tomadas, né? E eu acho que o Brasil tem uma legislação, né, que foi criada em 2012, né, com a Lei de Transparência, que é inovadora e que forçou com que o serviço público seja transparente. Os dados, o INPE já tinha um histórico de transparência, de colocar todos esses dados públicos para que a sociedade tivesse acesso, mas a existência dessa lei de transparência, ela força que isso seja ainda mais efetivo, né? Então, eu acho que existe um canal muito aberto que permite que a sociedade participe desse processo de maneira mais efetiva, né? Principalmente a sociedade organizada. E realmente, sem transparência, é muito difícil você conduzir esse processo com sucesso. Você pode até conduzir, corrigindo como o Luiz já colocou, você pode fazer política pública sem dados, você também pode fazer política pública sem transparência. O difícil vai ser ter sucesso com ela. Nesse caso, especificamente, Cláudio, como você bem pontuou, você pode, mas aqui você está correndo um risco, porque existe uma obrigação legal, né? Então, além de ser um critério da administração pública, de um princípio como gestores públicos devem trabalhar, você tem uma obrigação legal em relação à transparência. Então, só para ilustrar um pouquinho isso, né, a gente tinha debates alguns anos atrás, né, olhando para o Chico e para o Cláudio aqui, de qual é a periodicidade que a gente liberava o dado do DTE, se ia ser com 1 dia ou se ia ser com 3 dias, porque o dado eventualmente era utilizado, inclusive, por criminosos, por infratores, para perceber as marcas deles no campo, né? Então, a gente tinha esse tipo de debate. Será que a gente está incorrendo em algum risco para a própria política, pelo fato do dado estar transparente com 24 horas de delay, ou se a gente dava, né, 3 dias, 5 dias, né? Hoje ele está mais ou menos com 1 semana, né, um pouquinho mais, né, Cláudio? Está mais ou menos nesse prazo. Então, assim, esse é o tipo de debate que tem que pautar a transparência. Se tem algum risco para a atividade dos agentes que estão em campo ou para a própria manutenção da política. Mas ela é um princípio, né? Ela não deveria estar em questão. A gente poderia falar qual é o grau, né, de o que deveria estar sendo disponibilizado, com qual periodicidade, mas não faz sentido questionar a existência ou não de transparência numa política pública, né? E, mais uma vez, é um ponto muito, muito complexo do momento atual que a gente está vivendo. Bem, eu vou tentar juntar aqui 2 perguntas, e aí, enfim, nós temos mais 5 minutos, então vamos ver o que a gente consegue abordar dessas questões, tá? Então, a primeira é, considerando a recorrente restrição de recursos financeiros, em termos de custo-benefício, seria mais prudente buscar outras alternativas inovadoras em outras áreas, por exemplo, APS, PSA, ou aprimorar e reforçar as ações comprovadamente efetivas? Essa é a primeira. E a próxima pergunta é, qual o papel de outros estados e municípios no combate ao desmatamento na Amazônia ou no desenvolvimento de outras frentes para proteger, regenerar ou fomentar a tecnologia na região? É possível pensar que estados e seus atores políticos também podem influenciar nas políticas públicas com foco na proteção da floresta? Aberto a quem quiser. Estamos Rapidinho, com tempo. na primeira, Priscila, eu acho que a gente tem que pensar o papel do Estado e o papel de outros atores, como o Cláudio trouxe, né, na resposta dele. O papel do Estado, no caso dos instrumentos de comando e controle, a gente não tem escapatória, né? A gente não tem como terceirizar essa função. Então, não dá para a gente abrir mão da necessidade de investimentos. Se não vai ser por recurso orçamentário, que seja por meio de projetos, cooperação internacional, enfim, com outras frentes. Mas a gente não pode abrir mão do papel do Estado nessas frentes. Isso junto com a segunda pergunta no sentido do papel dos Estados subnacionais, né? A agenda ambiental, de gestão ambiental, ela é uma agenda concorrente, né? União, Estados e municípios, eles cooperam na implementação dessas políticas. Então, a gente tem que trabalhar de maneira mais coordenada, mais inclusive do que a gente trabalhou no passado em relação a políticas de comando e controle, né? Acho que esse é um pouco da meia-culpa que eu fiz no começo da minha fala ali, né? No começo do nosso debate. Em relação aos outros atores, a gente está vivendo um momento, sim, de entrada do setor privado, né? As cadeias produtivas, eu acho, Cláudio, que elas estão se aproximando, né? Estão buscando soluções, e aí
isso não vai depender de recurso público, vai depender do comportamento dos consumidores, do comportamento do setor privado, de reconhecer que uma boa parte da responsabilidade é dele. Né? E aí é uma questão de cobrança, e aí cobrança do governo, cobrança dos consumidores, para que eles também atuem em seus respectivos papéis. Né? Mas a gente não pode só depender do governo e do setor público nessa área. A gente, no caso, eu estou falando de arranjos produtivos, pagamentos por serviços ambientais, não dá para esperar que o orçamento público vá ser substancial nessas áreas. A gente precisa de outros arranjos para serem complementares e coordenados junto às iniciativas de comando e controle. Obrigada, Gabriel. Pode ir em frente, Cláudio. Eu queria reforçar, né, Gabriel, justamente essa questão dos outros atores, o papel que esses outros atores têm nesse processo de combate. Os atores políticos, é óbvio que você pensar no qualquer governo, ele vai ter importância dentro desse papel. Né? Só que, normalmente, ele também vai estar respondendo muito a essa questão da economia. Como você falou, tem que seguir o dinheiro. Eu acho que o papel que os detentores, os investidores, quem tem maior capacidade de pressão econômica tem, é muito importante nesse momento. Mostrar justamente para quem está conduzindo política pública que esse é um ponto que está afetando os negócios, que isso está complicando a vida de quem está produzindo, que isso vai ser deletério no longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que passar essa mensagem, fazer que as pessoas entendam, e quem está em posição de tomada econômica, né, de fazer esses investimentos, tem que usar esse poder de pressão para poder mostrar para quem está no governo, sentado no governo, em qualquer momento que seja, que esse é um assunto que é importante e que precisa ser pautado, que é a questão do controle do desmatamento está afetando e vai afetar cada vez mais as cadeias produtivas, e que se ela não for controlada, não for cuidado disso, você vai ter efeitos muito graves na economia do país. Eu acho que a gente precisa de uma reforçar nesse momento, né, continuar comando e controle, mas a gente precisa reforçar a participação de quem toma as decisões econômicas. Obrigada, Cláudio. A gente está no limite de tempo. Alguém tem mais alguma observação para a gente fechar a mesa? Não, talvez acho que eu vou usar de forma muito sucinta, eu assino e concordo plenamente com as falas do Gabriel e do Cláudio, e talvez eu acho que a ausência de determinados atores que foram importantes, já tiveram um papel de protagonistas, ele abre o espaço para outros protagonistas surgirem. Eu acho que isso tem que ser observado, tem que ser trabalhado, tem que ser aproveitado, e acho que, nesse sentido, vários atores estão chamando a responsabilidade para aquilo que se deseja mais, que é a manutenção e uma melhor forma da Amazônia, como a gente precisa ela, como todos aqui entendemos que ela deve estar, deve ser no futuro. Então, acho que esse espaço todo, ele vai surgindo, novos atores vão chegando, e aí você vai fazendo o que, de certa forma, o combate ao desmatamento fez, que é você... e a gente tem que olhar não mais só para o combate, como a gente falou, e o Gabriel falou muito bem, esse era um papel que tem muito da mão do Estado, mas essa outra parte que a gente precisa desenvolver agora, ela pode ter muito mais mãos do que simplesmente a mão do Estado. Ela precisa ter, está tendo, e cabe aí aproveitar esse momento de ausência de alguns atores para você aproveitar aqueles que estão vindo para a mesa e fazendo o jogo funcionar, tentando avançar da melhor maneira. Obrigada, Francisco. Então, vou dar um encerramento. Eu gostaria de agradecer, então, a Clarissa, ao Francisco, ao Cláudio, ao Gabriel, pelo riquíssimo debate que a gente teve hoje, debate importantíssimo, né? Estamos passando por um momento bastante delicado. E dizer o seguinte, quem tiver perguntas, poderia, por favor, encaminhar. A gente colocou 2 e-mails de contato.brasil@cpiglobal.org, também coloquei ali o e-mail da Clarissa, encaminha para a gente e a gente fará o possível, né, para responder as questões.
Também dizer que esse webinar foi gravado e vai ficar disponível na nossa página do YouTube. Então, se alguém perdeu algum pedaço ou quiser rever o conteúdo que foi abordado aqui, vai encontrar na nossa página do YouTube. E agradecer ao Geloco pela organização do evento e por abrir esse espaço para o CPI debater essas questões. Então, obrigada a todos. Então, até a próxima. Muito obrigada, Obrigado. pessoal. Um ótimo Bom dia. rever todos vocês. Tchau, obrigada. Gente, um abraço. Até a próxima.